Deus, é uma bênção de Deus, né? Faz parte da vocação original de todo o ser humano. Tá dando para ouvir agora? Tá, eu preciso não esquecer do microfone aqui, que eu esqueço dele. Então, faz parte da vocação fundamental de todo o ser humano. Quando Deus criou o homem, nós lemos nos 2 relatos da criação que há no Gênesis, ele se refere ao trabalho. Antes, isso é muito importante, antes de haver o pecado original. Ou seja, o trabalho não tem nenhuma relação com o pecado, o trabalho é anterior ao pecado. Crescei e multiplicai-vos, né? E enchei a terra, e submetei-a, e dominai-a. É através do trabalho humano, do trabalho profissional, que o homem domina a terra, que o homem enriquece a terra, submete a terra. Depois, no outro relato da criação, aparece também o trabalho, né? Deus, se diz que Deus colocou o homem e a mulher no paraíso, no Éden, no jardim do Éden, para que trabalhassem. Algumas tradições dizem para que cultivassem esse jardim, mas na realidade se está falando mais amplamente de todo o trabalho. Claro que o trabalho profissional que havia na época era trabalhar a terra, mas se fala. Então, foi posto no paraíso para trabalhar, né? Para trabalhar. Por quê? Porque o trabalho, né, é uma participação na obra da criação. Podemos entender as coisas assim: Deus criou o mundo com todas as suas maravilhas, o mundo material com todas as suas perfeições, com toda a sua beleza, com todo o seu tamanho, e entregou o mundo material ao homem para que o homem continuasse esse trabalho, o trabalho da criação, embelezasse, aperfeiçoasse esse mundo, para que desse o máximo de glória a Deus. A finalidade da existência do universo qual é? Proclamar como Deus é bom. Nós podemos pensar no universo criado como uma grande sinfonia em que há todo tipo de instrumento que proclama de mil maneiras, com toda a riqueza, que Deus é bom, que Deus é muito bom. E o homem deve aperfeiçoar essa sinfonia, tornando-a cada vez mais rica, através do seu trabalho. O homem tem um papel importantíssimo na criação, é o único que pode, conscientemente, voluntariamente, trabalhar pela glória de Deus. Todas as criaturas manifestam a glória de Deus, mas só o homem dá glória a Deus voluntariamente, através da sua vida e através do trabalho que realiza nesse mundo criado. Pois bem, esse é o sentido mais profundo do trabalho. Qualquer que seja o trabalho, isso é preciso entender, né? Não há na realidade trabalhos mais dignos aos olhos de Deus e trabalhos menos dignos. Qualquer trabalho honesto, seja ele intelectual ou manual, se requeira ele uma grande preparação técnica ou não, é participação na obra criadora de Deus, é testemunho da dignidade ímpar do ser humano. Só o ser humano é capaz de enriquecer essa sinfonia voluntariamente. Todas as criaturas contribuem para a glória de Deus. Até o diabo dá glória a Deus. Dá glória não, mas manifesta a glória de Deus. Ele não quereria. Mas para a sua própria raiva e para a sua própria fúria, ele manifesta como Deus é bom. O diabo manifesta a vontade de Deus, né? O diabo trabalha para Deus, trabalha contra Deus de acordo com a sua vontade, mas afinal das contas acaba fazendo aquilo que Deus determina que faça, aquilo que Deus permita que faça para a manifestação da sua glória. Então, manifesta a dignidade ímpar do homem, do ser humano, que como criatura livre é capaz de se associar à obra do próprio Criador. Se associar, ele de algum modo é concriador do universo. É concriador do universo quando realiza o seu trabalho profissional. De modo que o trabalho, é a conclusão dessa primeira ideia, nunca deve ser considerado como um fardo, né? Como um fardo.
O trabalho não pode ser considerado como uma maldição, não é consequência do pecado. Opa! Aí temos uma consequência do pecado, certamente. Uma consequência gravíssima do pecado. Uma explosão pecaminosa de Satanás. Bom, trabalho não é uma maldição. É claro, como consequência do pecado, se vê no relato do Gênesis, o trabalho tem de ser realizado com o suor da nossa fronte. O trabalho deve ser realizado de uma maneira esforçada, o trabalho custa, mas nunca o trabalho representa em si mesmo uma opressão. O trabalho é uma grande bênção de Deus, é dignificante. Acho que o diabo não está querendo que eu fale isso aí. O trabalho é dignificante, o trabalho aperfeiçoa o homem, o trabalho mostra que o homem tem uma posição ímpar no meio da criação, né? Então, não é consequência do pecado, né? Coisa que agora é muito clara, mas que durante muito tempo na ascética cristã não foi considerado assim. Isso é relativamente recente, né? Vocês vejam, em muitos livros de espiritualidade, em muitos livros maravilhosos de espiritualidade, no entanto um pouco antigos, se usa trabalho como sinônimo de percalço, é preciso enfrentar os trabalhos da vida neste vale de lágrimas até que nós cheguemos à glória do céu. Se usa o trabalho de uma maneira, a palavra trabalho de uma maneira pejorativa. Já leram livros de espiritualidade assim? A mesma Santa Teresa de Jesus, Teresa de Ávila, grande Teresa de Ávila, né? Ela usava trabalho nessa acepção. Não porque ela não gostasse de trabalhar, gostava muito de trabalhar, mas porque era o uso comum que se fazia na época, como se trabalhar não fosse algo dignificante. Isso se refletia, inclusive, na cultura laica, digamos assim, né? No Brasil, em Portugal, na Espanha. Só os que não eram nobres que trabalhavam. Era nobre não trabalhar, ser inútil, né? Que horror. Mas era considerado um sinal de servilismo, um sinal de falta de dignidade trabalhar, né? Quando é todo ao contrário. O trabalho é a fonte da maior dignidade de quem trabalha. Essa situação foi mudando gradualmente, né? Muitos elementos convergiram para que se recuperasse a consciência da dignidade do trabalho. O Concílio Vaticano II, sem dúvida nenhuma, é um desses elementos. Agora acho que ficou meio estridente a voz, né? Ficou bom? Ah, maravilha! Então, deixa assim, né? Eu vou falar esses menos sibilantes, para que vocês não tenham dor de ouvido. O Concílio Vaticano II, sem dúvida nenhuma, contribuiu muito para isso. A teologia do trabalho desenvolvida por São João Paulo II também é muito importante. Em qual encíclica? Laborem Exercens, né? Escrita em polonês, de punho e letra, por João Paulo II, né? Com uma jaculatória em latim em cima, escrita no hospital, né? DOG, D-O-G. Muita gente ficou pensando o que será esse dog que está escrito lá em cima, né? Será alguma referência a um cachorro de estimação do Papa? Não, Deo Omnis Gloria, né? Coisa de punho e letra por São João Paulo II. E outro santo que contribuiu bastante para desenvolver a teologia do trabalho, mostrando como ele é dignificante, como ele é fonte de valor para o ser humano, foi São José Maria Escrivá, que eu quero citar porque tive a graça de morar com ele, né? Morar com um santo canonizado não é mole, né? Morei 2 anos, outros 2 anos da vida dele eu convivi com ele, né? E realmente ele era toda uma lição a respeito do valor do trabalho. Bom, o trabalho, vamos mostrar como que ele é dignificante para o ser humano, como de fato é uma bênção, né? E o trabalho
é meio de desenvolvimento da própria personalidade. Quando se trabalha bem, quando se trabalha por amor, quando se trabalha com perfeição, com toda a perfeição que as nossas limitações permitem, né, nós crescemos, nós ganhamos virtudes, nós ganhamos excelência, nós ganhamos um modo de ser mais rico do que enquanto não trabalhávamos. O trabalho é meio de conquistar virtudes. Como é que a gente deve fazer para conquistar virtudes? Eu não cheguei a falar disso ontem. Sem dúvida, eu devo ler o Evangelho, eu devo rezar o Espírito Santo para que me infunda as virtudes sobrenaturais, eu devo fazer práticas de penitência. Agora na quaresma, todos nós estamos fazendo alguma prática penitencial, alguma mortificação. Tudo isso ajuda o homem a conquistar virtudes, sem dúvida nenhuma. Mas se há um meio que é privilegiado entre todos, principalmente para os fiéis comuns que vivem nesse mundo, né, de se ganhar virtude, esse meio é trabalhar bem. Trabalhar bem é capaz de fazer de um homem de verdade, de uma mulher de verdade. É impressionante. São muitas as virtudes que se conquistam quando se trabalha. A responsabilidade, o sentido de responsabilidade diante de Deus e diante da sociedade. O indivíduo que não trabalha é um parasita e não sente a responsabilidade. Como cresce alguém que começa a trabalhar profissionalmente, como cresce em sentido de responsabilidade, ele passa a responder pela própria vida, a responder, insisto, diante de Deus e diante dos outros homens, diante da sociedade, diante da sua família. Os menininhos, filhinhos de papai, nefastos, que nunca trabalham, né, têm uma imaturidade notável. O trabalho amadurece. O trabalho dá equilíbrio, virtude do equilíbrio, dá fortaleza, firmeza, constância, audácia, paciência, né? Gera muitas virtudes, sensatez, né? Uma maneira realista de encarar a vida. O trabalho fomenta o sentido da solidariedade com os outros seres humanos. Nós somos solidários, sem dúvida, quando nós ajudamos o necessitado, nós somos solidários quando nós rezamos juntos, como estamos fazendo aqui, mas somos solidários com os outros, sobretudo, quando nós trabalhamos ao seu lado, nós trabalhamos para servi-los. De modo que se ganha muita virtude, né, com o trabalho. E é um exemplo muito claro disso aí, que está no Evangelho. Lembram-se? Jesus Cristo estudou nas escolas rabínicas, como São Paulo, estudou aos pés de Gamaliel, como São Paulo. Não estudou, né? Ele passou a sua vida até os 30 anos trabalhando em Nazaré como carpinteiro, como artesão, pelo menos, se não sabe direito se é da carpintaria, junto ao seu pai, o seu pai putativo, que era São José, né? Foi isso que ele fez. E é interessante que quando ele começa a vida pública, saindo de Nazaré, depois de um certo tempo ele retorna a Nazaré. E qual é o comentário que todos fazem, né? De onde ele vem tanta sabedoria, de onde ele vem tanta capacidade, de onde ele vem essa estatura humana impressionante, né? Lembra como é que ele começou o discurso, a sua homilia na cidade de Nazaré? Vocês se lembram, né? Foi lido um trecho do profeta Isaías e ele disse: hoje se cumpriram essas palavras, com uma autoridade inaudita. De onde lhe vem toda essa exuberância? De onde lhe vem tanta sabedoria? De onde lhe vem tantas virtudes? Ele não é ele, né? E falavam pejorativamente, não é ele o filho do carpinteiro, como se dissesse, não é o Zé Mané aqui que nós conhecemos, né? E não é ele mesmo o carpinteiro. De onde ele vem? É engraçado que a resposta, eram tão tontos aqueles que não percebiam, a resposta estava embutida na própria pergunta, né? De onde ele vem? Não é ele o filho do carpinteiro, não é do carpinteiro. Pois ele vem do carpinteiro, exatamente, vem do trabalho que Jesus Cristo realizava com perfeição na carpintaria.
de São José, né? A resposta já estava dada. João Paulo II explica, de uma maneira muito interessante, esse caráter enriquecedor do trabalho para quem realiza o trabalho. Vejam o seguinte, ele fala de uma dimensão, quem leu a Labora in Exercens se lembrará, ele fala de uma dimensão objetiva do trabalho e de uma dimensão subjetiva do trabalho. A que se refere ele com essas duas expressões? A dimensão objetiva do trabalho consiste na obtenção de um produto, de um bem que resulta para fora. Quando a gente trabalha, se eu sou, não sei, carpinteiro, surgem os objetos que um carpinteiro produz, uma mesa, se eu sou um prestador de serviços e varro o chão, né, e limpo os ambientes, quando eu limpo um ambiente, fica bonito, é um produto externo. Isso é o valor, isso aí é o sentido objetivo, a dimensão objetiva do trabalho, a produção de bens, que não são necessariamente bens materiais, mas podem ser bens espirituais, bens de outro tipo, né? A produção de bens. Isso é importante? Claro que é importante, mas não é o mais importante no trabalho. É isso e inclusive uma sociedade que só prezasse a dimensão objetiva do trabalho, acabaria por ser uma sociedade materialista e consumista. O que importa não é só o que se produz, o que importa é o que acontece subjetivamente com quem trabalha. A dimensão subjetiva do trabalho é esse. Sempre que a gente age, sempre que a gente atua, além de transformar o mundo, eu transformo a mim mesmo. Quando eu ajo, eu produzo um efeito fora e um efeito se produz em mim. Quem é o único ser que não se altera ao trabalhar, por assim dizer, não se altera ao agir externamente? Quem é? Tem um ser que não se altera. Quem é? É Deus. Deus cria, e Deus não é nem melhor, nem pior, nem diferente pelo fato de ter criado. Deus cria continuando a ser exatamente o que Ele é. Mas quando nós trabalhamos, quando nós agimos, nós mudamos. Quando eu dou uma esmola para um pobre, o pobre tem a esmola e pode se beneficiar do que eu lhe dei. Mas eu mudo, o meu coração muda, a minha atitude muda, a minha alma muda, eu me torno mais rico quando eu dou uma esmola para um pobre. Quando eu faço um serviço qualquer para uma pessoa, eu me enriqueço, né? Eu me enriqueço com esse serviço. Eu lembro de um senhor a quem eu fui pedir dinheiro, né? Os pais estamos sempre pedindo dinheiro, na verdade, mas não somos interesseiros, pedindo dinheiro para as obras da igreja, para as obras assistenciais. Eu pedi, e aquele homem muito generoso me deu o dinheiro que era necessário, e no fim ele me agradeceu muito, E eu achei estranho, disse, não, um momento, aqui o senhor inverteu os papéis, quem dá é o senhor e quem agradece sou eu, muito obrigado. Ele disse, bom, talvez o senhor tenha algo a me agradecer mesmo, em nome da igreja, mas quem tem mais que agradecer sou eu, porque ao dar, eu me enriqueci, eu ganhei muito dando, e eu agradeço ao senhor a oportunidade que me deu de me enriquecer, colaborando com os outros, fazendo uma esmola. O trabalho modifica a nós, o trabalho. E nós podemos pensar no nosso trabalho profissional, deve fazer-nos melhores. Qualquer atividade que eu realize no âmbito do meu trabalho profissional deve me fazer crescer. Quando eu estava na universidade, eu passei muitos anos na universidade, primeiro como aluno, depois como professor, porque fiz 3 faculdades e depois fui professor de 2 ou 3. Então, eu era um fominha desgraçado, Deus me livre, um nerd
impressionante, lamentável, que eu deploro totalmente. Mas eu fazia uma espécie de exame de consciência no final do dia, né? Eu queria saber o que eu tinha aprendido. Todos os dias eu tinha a meta de aprender sempre mais. Então eu chegava, se um dia eu não tivesse aprendido alguma coisa substancialmente nova, eu ficava frustrado. Besteira, também de um bonde, né? Mas algo parecido pode ser dito com relação a... Quieta. Peraí. Obrigado. Não tem importância, a ordem dos fatores não altera o produto. Vamos por aqui. O que sim se poderia dizer é, se eu não melhorei ao realizar esse trabalho, se eu não sou mais humano ao realizar esse trabalho, se eu não tenho mais caridade depois de ter realizado esse trabalho, se eu não tenho mais alegria depois de ter realizado esse trabalho, se eu não tenho mais virtudes depois de realizar esse trabalho não valeu nada. Esse trabalho valeu muito pouco, embora tenha produzido uma grande riqueza, né? Vejam, as máquinas são capazes de produzir bens? São capazes de produzir bens. Eu pego uma máquina que faz bombom de chocolate, choque, bombom de chocolate à vontade. Mas as máquinas não são capazes dessa dimensão subjetiva do trabalho. As máquinas não melhoram por trabalhar. As máquinas não dão glória a Deus através desse aperfeiçoamento de si mesmas que se realiza com o trabalho. De modo que o mais importante do trabalho é que todos que estão envolvidos no processo, né, se enriqueçam, não no sentido de ganhar dinheiro, mas todos se aperfeiçoem. Quando é que uma repartição pública, quando é que uma escola, quando é que um hospital, quando é que um empreendimento qualquer, uma indústria, né, ela dá glória a Deus e contribui para o bem desse mundo? Quando todos os que participam desse empreendimento, ao trabalharem, se enriquecem, melhoram, se aperfeiçoam. São José Maria, ele chegava a dizer uma coisa muito interessante, ele dizia, eu pertenço ao Opus Dei, a instituição fundada por ele, né, pessoas de todos os tipos, pessoas que são de condição muito humilde, pessoas mais ilustradas, pessoas ricas, pessoas muito pobres, pessoas de uma grande pobreza, e que trabalham nos mais variados campos da vida humana. Ele dizia, eu não quero nenhum trabalho que vocês realizem, não me interessa nenhum trabalho que vocês realizem se vocês não melhorarem nele. Se você não está melhorando nisso aí, não importa o que for, você é presidente da República, mas não está sendo melhor no fim de um dia, então o seu trabalho como presidente da República foi perfeitamente inútil, se não foi nocivo, se é que não foi nocivo, se não foi prejudicial até para a realidade. Você é varredor de rua, se você está melhor no fim do dia, tendo varrido rua, está ótimo, o seu trabalho contribui para a glória de Deus, contribui para o processo de redenção da humanidade. O teu trabalho é valiosíssimo, me interessa muito, interessa a Deus. Que importante a gente perceber isso, que o valor do trabalho não está tanto no valor econômico do bem produzido, né? No valor econômico do bem produzido. Que importante é a gente, ao encarar a economia, não encarar com categorias materialistas. Pode ser que um bem econômico, um bem tem um valor econômico, um bem produzido tem um valor enorme, e, no entanto, a produção desse bem seja absolutamente dispensável para o bem da humanidade, né? Agora, com a lógica do consumismo, o que interessa é produzir para depois consumir. Produz, consume, feito o japonês doido. Tem algum japonês aqui? Não, mas tem japonês doido, né? Tem japonês doido. Eu venho de São Paulo e lá tem uns japoneses doidos que trabalham, chega o fim de semana, fica deitado, né? Trabalha, e aí morre, né? Que horror! E aí morre, e descuida a família, e descuida tudo, descuida Deus, e tal, e só trabalha desse jeito, né? Pois é, opa! Tá. Então,
o trabalho tem de ser dignificador de quem o realiza, tem de ser aperfeiçoador de quem o realiza. E o valor do trabalho, o valor diante de Deus e o valor objetivo para a sociedade, para tornar a sociedade melhor e mais feliz, não depende do valor econômico que se atribui àquele bem, né? Um varredor de rua pode estar fazendo algo muito mais importante para a humanidade do que o presidente da República, não é? Perfeitamente. Um catedrático pode estar fazendo uma coisa de muito valor ou pode estar fazendo uma porcaria, embora seja catedrático, embora seja prezado o seu trabalho, né? Essa é uma ideia importante. Então, o trabalho tende dignificar, tem que aperfeiçoar, tem que ter um grande valor subjetivo, né? Um valor subjetivo. Um exemplo notório, vamos ver, tirando Jesus Cristo, mas quem sabe o exemplo mais notório de dignificação pelo trabalho, qual é, hein? Se a gente tirar Nosso Senhor da jogada, porque aí é hors concurso, aí não pode, né? Quem que é o exemplo mais maravilhoso de dignificação pelo trabalho, se exclui Jesus Cristo? Qual é o exemplo mais maravilhoso? Qual? São José, mas mais ainda que São José, junto, vamos pôr. Nossa Senhora, né? Nossa Senhora é impressionante a transcendência do trabalho de Nossa Senhora. O que Nossa Senhora fez? Olhando em termos economicistas, olhando em termos de produção econômica, em termos materialistas, em termos de neocapitalismo liberal, eu não sei. O que Nossa Senhora fez? Uma porcaria. Né? O que ela foi? Foi buscar água no rio, ela cozinhou, ela fez a roupinha de Jesus, ela colheu Jesus e São José quando voltavam no trabalho, ela prestou pequenos serviços para as suas vizinhas, não fez nada de extraordinário. Hoje ela não receberia nem o salário mínimo por isso que fez, né? Né? Talvez nem abono nem nada, ela não ia receber coisa nenhuma. E no entanto, nunca o trabalho de um homem ou de uma mulher foi tão valioso, nunca influenciou tanto a humanidade o trabalho que alguém realizou como ela. Por quê? Até humanamente é fácil de compreender. De novo o japonês entra em cena, né? A gente vai numa casa de um japonês, coitado, não é que os japoneses sejam ruins, mas eles são pagãos, né? Muitos são pagãos. Alguns foram batizados lá em São Paulo pelo padre Guido del Toro, imagina só, batizou 20 mil japoneses em vida, né? Grande serviço, jesuíta. Mas muitos são pagãos. A gente vai numa casa já de origem pagã, oriental, e aquilo é uma frieza, mas a gente sente mal, há um abismo de distância entre os lares cristãos e aquilo. É chocante. Vocês não tiveram a experiência de dizer, bom, aqui tem algo errado, né? A gente entra na casa lá e diz, aqui tem algo errado. Melhor, aqui está tudo errado. A gente sente assim, aqui está tudo errado. Está tudo muito certinho e tal, mas no fundo está tudo errado. Aqui não dá para viver aqui é asfixiante, aqui é frio demais, aqui não aconchega, aqui não há solidariedade humana, aqui é tremendo, né? E por que os lares pagãos e o ambiente do lar cristão, esse ambiente maravilhoso do qual nós desfrutamos, por exemplo, aqui no Brasil, e sem saber quanto vale o que nós temos, né? Deve muitíssimo a Nossa Senhora. Os primeiros lares cristãos se constituíram em torno da comunidade de Jesus, e Nossa Senhora foi quem cuidou. Então, Nossa Senhora foi quem cuidou de São João. Nossa Senhora fez para São João a mesma coisa que fazer para para Jesus Cristo, Nosso Senhor. Nossa Senhora, ela define. Sabe que eu compreendi isso, né, quando conheci, não diretamente, mas quando comecei o trabalho realizado pela mãe do fundador do Opus Dei, né, que nunca pertenceu ao Opus Dei, mas que deu ao Opus Dei um ambiente de lar.
eu sinto nos centros do Opus Dei a influência dessa senhora, que é tremenda, através do filho. E isso me ajudou a compreender a influência de Nossa Senhora sobre todos os lares cristãos, né, através de Jesus Cristo, da qual nós vivemos, da qual nós desfrutamos maravilhosamente sem perceber. Né? Há muito do carinho entre as pessoas, da liberdade, do respeito recíproco, da atenção com os outros, do calor de um lar cristão, que vem diretamente dos padrões que Nossa Senhora imprimiu aqueles primeiros lares dos cristãos da comunidade primitiva. Isso é muitíssimo. Nossa Senhora teve muito mais influência, por exemplo, que o Júlio César. Júlio César mandou e desmandou, fez um montão de besteiras. Agora, se não fosse ele, teria sido outro cretino a fazer aquilo, não teria sido outro déspotazinho, não, Júlio César, César Augusto, não, teria sido outro. A influência que deixaram, né, é muito pequena. Tanto é pequena a influência que quem ama Júlio César hoje em dia, Júlio César não está mais presente, é uma anotação num livro. Tem alguém que seja devoto de Júlio César? Eu não sou devoto de Júlio César, ou apaixonado por Júlio César. Agora, Nossa Senhora está tão presente através do que ela deixou como herança a todos nós, além da presença sobrenatural dela, está tão presente que todas as gerações a chamam a bem-aventurada. Todas as gerações têm uma influência, a influência do trabalho realizado com perfeição, com amor, mesmo que se tratasse de um trabalho simples, um trabalho que a enriqueceu mais ainda. Ela foi desde o início cheia de graça, saudada pelo anjo como a cheia de graça, mas trabalhando, ela aperfeiçoou a natureza, ela aperfeiçoou os lares cristãos, e se tornou ainda mais cheia de graça, mais plena de graça do que já era no início. Bom, claro, para que o trabalho, né, tenha todo esse valor subjetivo e seja dignificante do próprio homem, é necessário que ele seja realizado com uma intenção correta. É necessário que ele seja concebido como um serviço aos outros prestado por amor a Deus. Isso é muito importante. Parece trivial, para se formular é muito fácil, mas para se fazer não é nada fácil. O trabalho tem que ter como sentido último a prestação de um serviço. A prestação de um serviço. Infelizmente, o orgulho, a prepotência, a ambição, a vaidade humana deformam um pouco isso, né? Tende a deformar o sentido do trabalho. Muita gente vê no trabalho, e é muito comum hoje em dia, né? Muito comum, infelizmente comum entre as mulheres, mais comum entre as mulheres, por uma reação complexada ao machismo. Não entre as mulheres que têm um sentido cristão, não entre vocês, mas entre mulheres por aí, se vê essa triste imitação do masculino que consiste em considerar o trabalho como um pedestal de autorrealização pessoal, egoísta, né? O trabalho é considerado como um meio de me autopromover, de eu conquistar poder, de eu conquistar admiração alheia, de eu conquistar um status, né? Então o trabalho, eu quero fazer universidade, eu preciso fazer uma pós-graduação no Turquestão, eu preciso ser pós-doutor e não sei o que lá, eu preciso, né, ter um escritório, eu quero me... Claro que o trabalho dignifica, claro que o trabalho dá, de fato, condições para a pessoa que trabalha, mas encarar o trabalho como algo egoístico, destinado à promoção do eu, simplesmente, ao que eu me sinta bem, é que eu prevaleça sobre os outros, é que eu possa ser considerado alguma coisa, né? Ou para que eu possa me admirar ante a minha própria capacidade de agir, dizer, olha, eu sou bom pra caramba, não? Às vezes entre os empresários essa deformação, não? O empresário, mesmo sendo um mau empresário, não quer só dinheiro, ele quer sentir que eu posso, eu realizo, eu aconteço, eu faço, né?
O trabalho, infelizmente, muitas vezes, na sociedade pagã, é considerado como algo relativo ao orgulho e ao egoísmo, como fonte de autorrealização egoísta, né? Eu preciso pensar em mim mesmo. É usado, essa é a máxima mundana. Eu preciso pensar em mim mesmo, eu preciso ver a carreira como coisa para mim, né, tal, né? Quando o que é cristão é exatamente o contrário, é não pensar em si mesmo e pensar nos outros, e pensar em Deus. Se o trabalho fosse considerado como um serviço, se a gente pudesse dizer aquilo que eu ouvi São José Maria dizer e que muitos santos disseram, né? O meu orgulho, o meu grande orgulho na vida, qual é? Poder servir. Esse é o meu orgulho. Não é ser considerado, não é ser homenageado, não é ser colocado num pedestal, né? Num pedestal, mas é servir. O exemplo de Jesus Cristo servindo na última ceia, né? Ajoelhado aos pés dos apóstolos, realizando aquele trabalho que normalmente se confiava a escravos, é significativo e tem que iluminar o sentido de todo o trabalho humano. O trabalho humano tem de ser lavar os pés aos meus semelhantes, com a maior competência. E nisso eu adquiro a dignidade do próprio Cristo, uma dignidade que talvez não apareça aos olhos humanos, mas que sim, aos olhos de Deus, é notória, né? Querer brilhar, querer se singularizar, querer fazer a sua carreira, a minha carreira. Eu fico indignado com alguns estudantes universitários, porque eu tenho que ir para a França, porque eu tenho que ir para os Estados Unidos, porque o meu umbigo, né? O meu umbigo, uma vida de centro de gravidade umbicular. O meu umbigo e o meu trabalho e as minhas coisas, e os meus títulos e a minha panca, né? Se o trabalho fosse encarado como um serviço por todos os que trabalham, se produziria a maior revolução social de que se tem notícia. Puxa vida, se todos, se os políticos, se os empresários, se os profissionais liberais, se os profissionais que trabalham na lavoura, se o pessoal que trabalha no ensino, encarasse a sua profissão não como meio de prevalecer sobre os outros, mas como meio de servir como os outros querem ser servidos, nos interesses dos outros. Porque também tem gente, eu quero servir a humanidade como arqueólogo, mesmo que a humanidade não precise de nada de arqueólogos, né? Está sobrando, não tem importância, né? Eu vou escolher a profissão, eu quero ser engenheiro mecatrônico, eletrônico, porque dá mais status, né? O pessoal escolhe a profissão que dá mais status dentro da engenharia, né? Eu quero ser médico neurologista, cirurgião neurologista, porque dá mais status. Em vez disso, se eu pensar como eu posso servir melhor em função das necessidades dos outros e em função dos talentos que Deus me deu, e que diferença, como esse mundo seria melhor. Promover revoluções de todo tipo pode ser algo legítimo em determinadas circunstâncias, mas a maior revolução social que se produziria nesse mundo seria essa, que os cristãos conseguíssemos dar ao trabalho profissional pessoal e ajudar os outros a fazerem o mesmo, um sentido de serviço, como o serviço de Jesus Cristo que lavou os pés dos apóstolos. Vocês já pensaram? Isso deve ter ficado gravado na mente dos apóstolos como uma lembrança inesquecível. É uma coisa inesquecível, né? Atualmente lavar os pés é um gesto meio grotesco, né? Vocês já fizeram? Chegou uma visita em casa, você providencia, dá uma lavada no pé dela, né? Estranho, né? Ninguém entenderia isso, né? Ninguém entenderia. Chamar um empregado, lavar os pés, ou então, com licença, eu vou lavar até os pés. Tira a mão daí, rapaz, o que é isso? Né? Não vou lavar pé nenhum, né? Seria uma coisa. Mas na época era um serviço requintado, era um sinal de hospitalidade muito agradecido, muito bem visto. De fato, porque o pessoal andava descalço pelas estradas poeirentas ou de sandália e ficava para tomar uma refeição, né? Daquela maneira desagradável. Então chamava-se um escravo, né? Imagine a emoção dos apóstolos quando viram que Jesus Cristo, vós me chamais mestre e senhor e dizeis bem, porque de fato eu sou. Jesus Cristo é amigo, Jesus Cristo é próximo, mas ele é mestre e senhor.
quando a gente se esquece que ele é mestre e senhor, a gente desvaloriza a amizade que tem conosco. Se ele é o chapa em quem eu toco na barriga, não tem muita graça, mas se ele é o mestre e senhor e me lava os pés e me abraça, né? Então é muito. Imagine a emoção. Pedro não queria, Pedro impetuoso não queria deixar, não, tu não me lavarás os pés, né? Eu entendo, né? Eu lembro de uma vez que, não vou me enrolar demais, mas eu me lembro de uma vez que um bispo, eu estava com um bispo mais velhinho, fazendo uma viagem de avião, e quando nós descemos para pegar a mala, né, o bispo já imediatamente pegou a mala dele e a minha também. Eu disse, não, senhor, pelo amor de Deus, o senhor não vai carregar. Senhor bispo, eu sou padre, o bispo é mais que o padre, não pode. Né? E além do mais, o senhor é mais velho. Diz, bom, mas precisamente porque eu sou mestre mais do que você, por isso é que eu tenho que carregar a tua mala, eu tenho que te servir. Né? Bom seria se a gente visse as coisas assim. Aprendi muito com aquele bispo. Né? Imagina como os apóstolos devem ter ficado impressionados, porque aquilo era despedida. A gente se lembra dos entes queridos num gesto característico, depois que morreram, num gesto que nos impressionou mais. Eu me lembro da minha mãe, numa atitude muito dela, muito característica, e sempre que eu lembro dela assim, eu me emociono. Preciso tomar cuidado para não me emocionar agora. Como é que os apóstolos lembrariam de Jesus Cristo? Tantas vezes, em tantas ocasiões, mas aquela imagem de Jesus Cristo debruçado, agachado, lavando os pés, numa cerimônia demorada, porque atualmente na Quinta-feira Santa, né, na Quinta-feira Santa, a lavação da lavagem dos pés já são os pés preparados, né, perfumados, numa bandeja de prata, e o bispo lá faz uma ablução mais ou menos simbólica. Né? Agora, lá eram pezões sujos mesmo, que precisava esfregar de verdade. Né? Então deve ter demorado, né? Deve ter ficado muito gravada na memória dos apóstolos aquela atitude tão humilde, tão serviçal de Jesus Cristo, de tal modo que quando pensavam em Jesus depois, lembraram dessa cena. E Jesus ainda por cima explicou, não só fez um gesto, mas quis explicar como as coisas tinham se procedido. E por quê? Vocês me chamaram de dizer bem que de fato eu sou. Pois se eu, sendo vosso mestre, vos laveis os pés, deveis lavar os pés uns também aos outros. Eu não vim ser servido, mas o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir e gastar a vida. Se nós entendêssemos se gastar a vida como o serviço prestado no nosso trabalho profissional, né? Quando é que nós realizamos a maior obra de caridade? Quando a gente realiza uma obra de misericórdia, sem dúvida, mas muito mais quando todo o meu trabalho, todo o meu empenho de vida é serviço. Não vim procurar nada para mim. O que você espera dessa profissão? Nada. O que Jesus Cristo podia esperar nesse mundo como vantagem pessoal, como enriquecimento, como coisa que eu fizesse para você? Deus se aniquilou. Qualquer enriquecimento que lhe fosse dado, qualquer posição que lhe fosse dada em função do seu trabalho, era ridícula em função do que ele já tinha. Jesus não veio procurar nada. O que é um cristão trabalhando com sentido cristão? Para mim, nada quero. Eu só quero servir. O meu orgulho é servir, como Jesus Cristo debruçado aos pés dos apóstolos. De modo que é muito interessante, né, a gente servir. Não é à toa que o título mais bonito do Papa é exatamente esse: servo dos servos de Deus, que não pode ser uma palavra, que tem de ser uma verdade. Né? Agora, ao ser assumido, então, o trabalho é dignificante, o trabalho enriquece o homem quando tem esse sentido de serviço. Não quero dizer que não tenha de haver uma justa retribuição pelo trabalho. A justiça pede que o trabalho seja remunerado. Quem trabalha merece. Agora, o sentido mais profundo do trabalho não é enriquecer, não é ganhar status, mas é servir. E, de passagem,
se receba o necessário para o próprio sustento, para o sustento digno também da própria família. Agora, ao ser assumido por Jesus Cristo, o trabalho se converteu em realidade redimida e redentora. Adquiriu não só a capacidade de nos dignificar, mas a capacidade de nos santificar e de santificar a humanidade inteira e de santificar aquelas pessoas que trabalham conosco, né? O trabalho deve ser ocasião do nosso encontro cotidiano com Cristo. Onde é que eu me encontro com Cristo? Eu me encontro com Cristo certamente na Eucaristia. Todas as vezes que eu celebro a Eucaristia, todas as vezes que vocês participam da Eucaristia, a gente se encontra com Jesus Cristo vivo, Jesus Cristo que se oferece a Deus Pai pela redenção da humanidade. A gente se encontra com Jesus Cristo no sacrário, a gente se encontra com Jesus Cristo nos nossos irmãos, a gente se encontra com Jesus Cristo no mais íntimo da nossa alma. Se alguém me ama, o Pai o amará, viremos a Ele, faremos uma morada de Deus na nossa intimidade, sem dúvida nenhuma, né? Mas não só o lugar privilegiado de encontro nosso cotidiano com Jesus Cristo são as nossas atividades profissionais habituais. Lá eu me encontro com Cristo de uma maneira especialíssima, não, de uma maneira especialíssima. Encontrar-se com Jesus no trabalho, né? Vejam que o sentido redentor do trabalho. Pense o seguinte: se eu fosse Deus, não sou, né? Mas se eu fosse Deus e tivesse que vir a esse mundo para mudar tudo, eu preciso mudar a humanidade, eu preciso, sei lá, o que eu pensaria? Ser presidente da República, como ele pensa, e faz muito bem, está certo, uma boa maneira. Oxalá você chegue lá. Vamos rezar para que você chegue lá, né? Eu pensaria em ser um grande cientista, eu pensaria em ser um grande filósofo, eu pensaria em ser um grande industrial, eu pensaria em ser um Bill Gates e fazer uma fundação Melinda Gates, do bem e não do mal, como essa fundação, né, que tem ajudado muitíssimas causas da ideologia de gênero, né, faz, né? Por exemplo, temos que ser um Bill Gates ou um Soros, né, para fazer investimentos em áreas de interesse, né? Eu pensaria em coisas assim. Jesus Cristo querendo mudar a história da humanidade, querendo mudar o sentido da vida cotidiana de todos os homens. O que ele fez? Trabalhou como 30 anos numa carpintaria. Não é impressionante? A gente devia pensar isso. Que perda de tempo, né? Hoje em dia ele deveria ter começado a pregar. A partir dos 12 anos já tinha capacidade para isso, tanto é que quando ficou perdido entre os doutores, estava impressionando todo mundo, então ele perdeu tempo, ficar fazendo mesa, ficar fazendo prateleira, ficar fazendo porta, ficar fazendo, sabe lá o que a carpintaria lá fazia, não devia ser coisa muito especializada, mas alguma coisa faria nesse sentido, né? Que perda de tempo. Jesus não considerou perda de tempo. Sabe, esse fato sensibilizou muito São José Maria. São José Maria meditou muito sobre isso. Por que Jesus Cristo não começou a pregar logo? Por que Jesus Cristo não começou logo a curar os enfermos? Por que ele não se manifestou imediatamente? Passou 30 anos trabalhando ocultamente. Ocultamente não é que era escondido, né? mas anonimamente, na cidadezinha de Nazaré, uma profissão bastante subalterna, de acordo com os padrões de avaliação meramente humana. Por que ele fez isso? E São José Maria diz que ele entendeu quando leu outro trecho da Escritura em que se diz que Jesus Cristo começou a fazer e a ensinar. Jesus Cristo, antes de ensinar, fez. Antes de mostrar como as coisas tinham que ser feitas, viveu-as pessoalmente. Jesus Cristo quis mostrar, através disso, o valor imenso, a importância imensa que o trabalho tem na vida de todos nós. Por isso passou 30 anos trabalhando, e não um trabalho cuja relevância se devesse à apreciação das outras pessoas, num trabalho aparentemente escondido, para que se compreendesse o verdadeiro valor redentor do trabalho. Jesus Cristo estava redimindo a humanidade na cruz. Jesus Cristo estava redimindo a humanidade quando pregou pelas cidades da Palestina, mas Jesus Cristo já estava redimindo, dando a virada na história da humanidade, quando estava trabalhando em Nazaré, para que nós compreendamos que nós podemos tornar-nos corredentores quando
nós trabalhamos bem. Quando é que eu sou corredentor? Quando eu saio pregando a palavra? Muito bem, certo? Não há dúvida. Quando é que eu sou corredentor? Quando eu procuro que a ordem social corresponda a uma ordem social justa? Sem dúvida, é verdade. Mas eu sou corredentor quando eu trabalho todos os dias no trabalho aparentemente monótono que eu tenho que realizar no exercício da minha profissão. Eu estou redimindo a humanidade, eu estou consertando a humanidade, eu estou recolocando esse mundo nos eixos quando eu faço isso com amor a Deus. Que? 5 minutos? Não há de ser nada. Vamos lá. Talvez eu vou mais 5, só para terminar. Né? Então, sabe, há uma frase de Santa Maria que eu queria citar textualmente, que é muito bonita. Ele fala do sentido redentor do trabalho humano. Né? Ele diz: olha, nós somos cristãos comuns. Nós somos cristãos comuns, trabalhamos em campos muito diferentes, cada um no seu. Né? Toda atividade nossa corre pelos trilhos da normalidade. Só os adolescentes imaginam coisas sempre diferentes. O dia a dia é sempre monótono. Os dias parecem iguais, até monótonos. Pois bem, esse programa, aparentemente tão comum do nosso trabalho profissional, tem um valor divino. É algo que interessa a Deus. Por quê? Porque Jesus Cristo quer encarnar-se nos nossos afazeres, animando por dentro das ações mais humildes. Se nós pensarmos que Jesus Cristo de algum modo se encarna na nossa vida quando nós trabalhamos e continua trabalhando em nós, na sociedade em que nós vivemos, se nós pensarmos que ao trabalhar nós somos presença de Jesus Cristo que está trabalhando em Nazaré pelos nossos iguais, nós percebemos que o trabalho pode ter uma relevância santificadora impressionante. Esse pensamento, continua São José Maria, é uma realidade sobrenatural, límpida, inequívoca. Não é uma consideração destinada a consolar, a confortar aqueles que, como nós, não conseguirão gravar os seus nomes no livro de ouro da história. Não é um consolo para quem é Zé Mané. Não é isso. Cristo está interessado nesse trabalho que nós temos que realizar 1.000 vezes no escritório, na fábrica, na oficina, na escola, no campo, no exercício de uma profissão manual e intelectual. Se a gente tiver em conta isso, o trabalho nunca será rotineiro, nunca será um fardo. Quando é que o trabalho se torna rotineiro? Quando a gente faz as coisas, porque a gente faz as mesmas coisas de sempre. Por que é rotineiro? Porque eu faço as mesmas coisas de sempre? Não, é porque eu faço as mesmas coisas como sempre. É fazer sem criatividade, sem amor, sem alegria, de uma maneira rasteira, repetitiva, mecânica, o que empequenece o nosso trabalho. Se nós trabalhamos com amor, para servir e com o espírito de iniciativa, o trabalho, as repetições do trabalho se tornam um refrão. Nas músicas, eu pergunto a vocês, numa música, qual é a parte que todo mundo gosta? A parte que todo mundo repete, é o refrão. As outras a gente chega lá, vai tapeando mais ou menos, mas quando chega o refrão, aí a plena os pulmões. E primeiro o refrão é num tom, e depois é no outro, e quanto mais se repete, melhor, porque o ser humano é assim, para plenitude eu preciso repetir sobre outro ângulo, com outros matizes. Pois então, a rotina dos nossos dias pode se transformar em refrão de amor a Deus, quando nós procuramos fazer as coisas bem feitas, as coisas até o fim, as coisas com perfeição. O que é trabalhar com perfeição? É trabalhar até a realização do último detalhe. Etimologicamente, perfeição é perficere, fazer completamente, deixar as coisas pela metade, inaugurar antes de terminar a obra, mania brasileira. Pronto, perto das eleições, está tudo político inaugurando obra que não foi concluída. Né? Então a gente devia saber inaugurar. Não, mas já está no finzinho, deixa como está, né? Então, olha, Jesus Cristo foi até o fim, por amor, consumado, mas tudo está terminado. Só quando terminou a última coisa que tinha que fazer, ele entregou o Espírito.
Se nós terminássemos o dia, se nós terminássemos uma atividade de trabalho indo até o fim, com perfeição, com alegria, nós estaríamos sendo corredores com Jesus Cristo e nós exerceríamos um apostolado impressionante. Eu senti isso ao trabalhar ao lado de São José Maria. Ele veio, não ficava o dia inteiro pregando, é claro, mas ele trabalhava com uma disponibilidade tão grande para quem estava ao lado. Ele sabia se adiantar de uma maneira maravilhosa para tornar ainda mais amável aqueles que estavam ao seu lado. Ele trabalhava com uma evidente presença de Deus que a gente sentia, de tal modo que o seu trabalho era uma catequese, o seu trabalho era uma apologia de Deus, o seu trabalho arrastava as pessoas para Deus. Vocês já sentiram isso com relação a pessoas muito santas que sabem trabalhar? Isso acontece. A gente trabalha ao lado de Deus, ela não está ao lado deles, e a gente sente a presença de Deus. Era muito espontâneo, muito natural. São José Maria, não tinha auréola. Aliás, quando eu conheci, fiquei impressionado por isso. Era uma pessoa que a gente podia encontrar do outro lado da rua, normal, qualquer outra. E, no entanto, o modo como ele agia, o carinho com que ele fazia as coisas, a disponibilidade, o saber se atentar às necessidades dos outros, era tão grande que a gente sentia Jesus Cristo ali e tinha vontade de melhorar, e tinha vontade de confessar os pecados, e tinha vontade de ser mais generoso. O trabalho bem realizado santifica nós mesmos, santifica a sociedade, promove uma grande revolução social e santifica os outros. Finalmente, isso concluo mesmo, para santificar o trabalho, o ideal é transformá-lo em oração, é transformá-lo em uma missa que se celebra no altar do coração. Diz: os leigos podem celebrar a missa sacramental? Não. Ah, mas eu quero, não pode. Ah, mas eu quero, não dá, não pode. Não, isso aí só Cristo. E quem pode atuar em nome de Cristo, personando Jesus Cristo pelo sacramento da ordem, somente os que têm o sacramento da ordem podem celebrar a missa sacramental. Mas a missa a missa do trabalho, a missa existencial do sacrifício, do próprio trabalho oferecido a Deus, todos podem. Como é que se trabalha, como é que se transforma o trabalho em oração? Oração supõe falar e ouvir, supõe comunicação com Deus. Como é que se trabalha assim? Eu entendi isso uma vez que vi uma senhora passando a roupa, passando concretamente a camisa do seu marido, Ela estendia aquilo na mesa de passar, sorrindo. Certamente estaria pensando: vai ficar bonitão meu marido usar essa camisa. Depois ela passava, ela via uma ruguinha que tinha ficado, ela cuidadosamente tirava, Depois o colarinho ela caprichava especialmente, Se via que ela estava num diálogo de amor com o marido, ela estava dizendo: eu te amo, você vai ficar bonito, eu tenho orgulho de você, Ela começava a beijar-se aquela camisa cada vez que ela tocava o ferro de passar lá. A conversa pode ser feita por meio de palavras, mas pode ser feita através da mímica do amor, e é muito mais expressiva, Às vezes um olhar pode ser muito mais carinhoso do que uma palavra: eu te amo. Eu te amo tão vulgarizado. Você ama todo mundo, você ama o Palmeiras, o Vasco, mas Santeiro não quer dizer grande coisa. Mas um gesto de amor, uma carícia, um olhar intenso, pode ser uma comunicação formidável. Pois então, o trabalho bem feito pode se transformar em oração. Se a gente ouvir a voz de Deus, que nos fala através das necessidades dos outros, se ouvir a voz de Deus que me diz: olha, põe em ordem essa mesa que está bem bagunçada, faz com que ela dê glória a Deus pela sua harmonia, ajuda esse desgraçado que está atrapalhado aí, está apertado, Ah, mas eu tenho que fazer faz primeiro dele, do teu eu cuido, deixa que eu resolvo, faz primeiro dele, resolve o problema dele, e dá um estímulo para essa pessoa que está aí trabalhando sem tal, ensina ela a fazer melhor, com mais facilidade o seu trabalho, ajuda ela. Deus fala através das necessidades dos outros, Deus me fala, e eu digo sim, Fiat, eu topo, e
vez que eu trabalho bem, eu posso estar dizendo a Deus, eu te amo de mil maneiras, eu te amo, né? A mulher passar o colarinho lá e estava dizendo eu te amo. A perspectiva de transformar o trabalho em oração, de maneira que a gente possa, no final de um período de trabalho, agradecer a Deus pelos bons propósitos, afetos e inspirações que nós tomamos no trabalho, é maravilhosa. Transformar o trabalho numa missa. Para isso, o que precisa? Precisa também realizar com retidão. O trabalho que não é reto não pode ser transformado em oração, mas o trabalho reto une a Deus. O trabalho que nós realizamos na presença de Deus. Querem ver um sintoma de que eu sei trabalhar assim? Quando eu começo a trabalhar, eu me recolho ou eu me agito? Um trabalho que eu começo a trabalhar e eu me agito e fico disperso, e tal, telefone para esse, e falo com aquele, fico desconcentrado, aflito. Não é um trabalho santificado. Agora, um trabalho que me faz recolher, que acalma a alma, que me faz estar mais consciente da presença de Deus. Esse trabalho está sendo. Chega, pronto, tchau.